Olá, pessoal. Eu sou a Rosana Mello, aqui da IEP, uma agência de intercâmbio que é especialista em Nova Zelândia. E nós aqui acreditamos muito em experiências de intercâmbio que transformam. Por essa razão, hoje nós temos um tema que é bem diferente, que é a preparação psicológica para o seu intercâmbio. Nós já falamos aqui sobre várias coisas, né, relacionadas a planejamento, e quando a gente fala em planejamento, a gente fala muito em financeiro e acaba esquecendo dessa questão psicológica que é tão importante e pode, assim, tem um poder de fazer com que você seja ou não bem-sucedido durante o seu intercâmbio também. Então, para falar comigo sobre esse assunto, eu tenho aqui como convidada a Cláudia Rocha. Ela já esteve conosco aqui, ela é psicóloga muito querida e a filha dela está na Nova Zelândia, então ela tem toda aí a experiência, não só, ela conhece a Nova Zelândia também, então a experiência não só como psicóloga, mas como mãe, né, de uma intercambista e como uma pessoa que viaja também, passa pelas questões, né, que a gente vai abordar aqui. Então, Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez por aceitar participar aqui conosco. Obrigada. Vamos lá, então. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou começar falando das coisas básicas para um intercambista, né? Um aspirante a intercambista, eu diria, né? O que você diria que eles devem, assim, ficar de olho enquanto eles ainda estão no Brasil, nessa fase de planejamento, para que eles fiquem psicologicamente saudáveis mesmo, eu diria, né? Porque eu acho que tem muita ansiedade nessa parte de planejamento. Sim, é bem importante, Rosana, o que tu aborda, né? Em relação à organização de um intercâmbio, seja pelo viés financeiro, burocrático, via documentação, e seja pelo viés psicológico, porque quando tu me fizeste o convite para estar aqui contigo conversando sobre todas essas questões, e achei muito importante que tu colocou ali como psicóloga, como mãe de intercambista, como alguém que esteve no outro país, visitando outro país e vivendo 3 meses, né? Eu não fiz um intercâmbio de estudos, mas eu fiz uma experiência, uma imersão lá, Intercâmbio né? cultural, né? Um intercâmbio cultural. Então, o que acontece? Eu mesma me pus a questionar quando tu fez o convite e a pergunta, eu disse, nossa, nós tivemos preparação psicológica? Então, eu achei super útil a tua ideia e super inovadora também, porque parece que tem muito do mesmo aí no mercado, nas lives, nas entrevistas, e não tem. Porque, como psicóloga, como mãe, né, a minha filha já tinha uma experiência de terapia, de análise anterior, mas nós começamos a construir isso desde muito cedo, se parar para pensar, no sentido do estudo dela de inglês, da vontade, do exercício, de ver filmes, de se ver vivendo lá numa high school ou num trabalho de intercâmbio, né? Então, ela se via nesse sentido. E quando tu me fez o convite e a pergunta, eu disse quais foram os nossos, né, momentos da construção dessa preparação psicológica para ir. E aí eu organizei, então, em cima desse convite e pensei na seguinte ideia. Em primeiro lugar, é muito importante pensar na estrutura de personalidade de cada um também, né? E ouvindo alguns adolescentes que fizeram intercâmbio, eu acabei fazendo uma enquete, nem te falei, né? O que eles julgavam importante em termos de vivência, já que estão lá fora. Eu entrevistei uns 4, 5, né? O que eles me colocaram assim? Se não tiver um pouco de personalidade, de estrutura, de efeito ali da construção na relação com a família, de ser mais independente, né, seria muito mais difícil, né? Porque é necessário sim ter uma ideia de que muito mais do que o intercâmbio em si seria um corte do cordão umbilical com a família muito forte, muito simbólico, mais concreto ainda, né? A vida é sempre cortar vários cordões umbilicais, mas a vivência do intercâmbio, ele é exatamente isso, porque tudo é novo, né? O enfrentamento ao novo, a questão da ansiedade que tu colocou, né? Porque não é da ansiedade, das doenças da ansiedade que a gente está falando, né? A gente está falando da ansiedade de enfrentamento ao desconhecido. Sim. Porque a experiência ela é desconhecida, mas ela é relativamente conhecida.
Porque todos os intercambistas que estão fora, eles acabam dizendo que assistir esses milhares de vídeos no YouTube de quem fez a experiência ajuda muito, né? Então, eu achei muito interessante que todos eles, em diferentes países que eu pude entrevistar, seja para quem ficou 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, eles falam, né? Assistam muitos vídeos para você entender o que se passa, mas tenha a vontade, desde muito cedo, enquanto adolescente, jovem ou adulto, de se aventurar sozinho. Tem uma certa companhia da família, da empresa que se contrata para amparar? Tem, mas tem que pensar em se colocar nesse olhar de se ver sozinho, né? De enfrentar muitas coisas, de que tu vai precisar realmente ter uma capacidade de resolução de problemas. Mas muito interessante isso, né? Porque realmente eu acho que quanto mais você conhece, né? Eu acho que mais confortável você fica, né? Eu acho que em qualquer situação, quando você vai fazer qualquer coisa nova, a gente fica apreensivo, né? E o intercâmbio, claro, é uma coisa super nova. Você está indo para outro país que fala outra língua, com uma outra família, enfim, vai morar com outras pessoas, né? Então é tudo muito novo. E dessa questão de assistir os vídeos, né? Porque você acaba vivendo a realidade de outras pessoas e te dá um entendimento já do, talvez assim, o que esperar, né? O que esperar e as coisas vão ficando mais confortável, né? Legal essa dica aí deles, né? Tem que falar na questão da faixa etária, Rosana, que eu parei muito para pensar muito, assim, antes de te receber, de a gente fazer essa gravação, esse vídeo. Por quê? Porque se tu vai menor de idade é uma coisa, se tu vai maior de idade é outra, né? No meu caso, algumas vezes eu ficava um pouquinho preocupada, porque sim, eu estava lidando, né, com a minha filha menor de idade lá fora. E o que os 5 colocaram também, de experiência dos vídeos, de olhar coisas para ver qual é a experiência do jovem. Por que eles disseram, olhem vídeos de quem fez a experiência de intercâmbio? Porque é o grupo de iguais que a gente fala. É um jovem falando para outro jovem o que foi que ele fez, que às vezes é muito mais, né, importante do que só o profissional ou as mães ou os pais falando. E todos eles frisaram na escolha, e isso me chamou muito a atenção, eu nem tinha te falado antes, mas todos eles frisaram na cuidadosa escolha da empresa de intercâmbio que vá, né? Porque tem muitos relatos de desamparo, né? Então, isso foi frisado por todos, inclusive, né? Tudo isso pesa, porque o amparo é o link, mesmo que ele seja virtual pelo telefone, a empresa está lá. Exatamente. Eu sei disso e eu sei disso, tipo, porque eu vivi isso na pele, né? E foi até, inclusive, por causa disso que a gente decidiu montar uma empresa de intercâmbio, porque quando eu fui, eu sempre falo isso, né? A empresa que eu contratei não sabe se eu vivi ou se eu morri. Então, era muito difícil que, às vezes, eu mandava um e-mail perguntando alguma coisa, porque é tudo novo, né? E aí eles não me respondiam, né? Então, acho que realmente, às vezes, o vínculo, mesmo que virtual, se você hoje em dia é tão fácil, gente, tem o WhatsApp. Se você recebe a pergunta, aí fica todo já, beleza, a resposta. Às vezes, quando aquela novidade vem, você acha que é um bicho de 7 cabeças. Você pergunta, vem a resposta, era só isso, né? Simples assim. E eu achei interessante também essa questão dos grupos, porque eu acho que isso vale para qualquer, né? O jovem, ele pode assistir o jovem, mas eu vejo muita família, a gente trabalha com muita família que viaja também, e tem várias famílias hoje fazendo, escrevendo textos, né? Então, acho que vale para qualquer faixa etária, né? Para qualquer grupo de amigos, né? Família. Sim, é porque às vezes a família fica querendo saber, por exemplo, como que os filhos dela vão se adaptar, né? Então elas têm aquela insegurança. E daí, se elas começarem a alguém que tem filho, né, contando como foi a adaptação do filho e tal, então não é tão difícil assim, né? Então acho que faz muito sentido aí, né, ter esse primeiro
passo aí para a preparação, né, psicológica. A minha outra pergunta aqui para você era como se preparar para enfrentar experiências desconhecidas. Então, eu não sei se tem alguma diferença aí no que a gente estava falando, né? Eu acho que se engloba, né, Rosana? Vai entrando um assunto no outro e a gente não tem como desconstruir essa fala de pensar na preparação psicológica. E essa questão da experiência, eu falei com um jovem de 28 anos, né, que fez uma experiência, digamos, de mudança de cidade dentro do Brasil em vários locais, justamente para construir o afastamento necessário com a sua família, no sentido de se ver adulto, né? E ele coloca muito isso, assim, de que a preparação para a experiência, ela é inócua, ela é ineficiente de certa maneira, porque tu tens que viver a experiência, né? E é a experiência que nos transforma, é a experiência que vai dizer o que a gente vai enfrentar. E eu penso que o que tu tá fazendo aqui, no sentido de estimular as pessoas, informar as pessoas e exercitarmos conversas sobre o que isso significa, é aquilo que a gente já conversou em outro momento, que não tem mesmo uma receita de bolo. É dialogar, perguntar, experimentar e pensar muito bem no seu jeito de ser, né? Olhar para as suas características individuais, as suas necessidades de enfrentar esse novo e as potencialidades de se ver longe dos vínculos familiares mais importantes é a riqueza da experiência. Eu sinceramente não acolheria uma pessoa muito dependente da sua família a enfrentar um intercâmbio sem, por exemplo, fazer uma terapia. Né? Por quê? Porque eu já atendi pessoas em estado de pânico, porque chegaram no aeroporto no Canadá, tiveram uma crise de ansiedade e vieram embora. Mas nunca tinha se pensado que ia ficar longe da família. Pois é, então, era isso que eu ia falar, que eu fiquei intrigada com pessoas. Eu já tive duas experiências, assim, para mim foram as mais extremas, que foi uma pessoa que é um cliente que ele chegou a embarcar e no avião daqui do Brasil para o Chile ele teve um ataque e ele não conseguiu embarcar do Chile para Nova Zelândia. Ele realmente desistiu, ele não conseguiu, sabe? Emocionalmente ele se bloqueou ali, teve um ataque de pânico e teve que retornar para o Brasil. E mesmo assim, ele ficou no aeroporto porque eles estavam com medo de colocar ele no avião de volta para o Brasil, né? Por causa do ataque que ele teve. E assim, imagina, anos de preparação, de juntar o dinheiro para poder ir para o intercâmbio, aí acontece uma coisa dessas. Né? Então, essa é uma situação. A outra situação extrema que eu vivi, assim, foi também de uma cliente. Ela me parecia super segura, dona de si, e foi sozinha para Nova Zelândia. Ela chegou, foi para a hospedagem, foi para a aula um dia, no outro dia nos informou que estaria voltando para o Brasil. E assim, eu lembro que eu fiquei assim chocada e a gente tentou conversar com ela, mas você tem que se dar um tempo. Você já chegou aqui, a primeira experiência realmente ela é difícil, mas você tem que se dar um tempo até de se acostumar, pelo menos uma semana. Fica uma semana, já está pago a sua acomodação e tal. Se você realmente não se adaptar, aí você vai embora, né? Enfim, fizemos todo um trabalho ali por trás. E ela estava super certa, não, eu não quero ficar, eu vou embora. E ela foi embora. Né? A gente teve que ajudar, remarcar as passagens assim bem rápido e tudo, e ela foi embora. E até hoje isso ficou assim muito na minha cabeça, né? Por isso que eu penso em preparação psicológica, porque em uma situação eu acho que a pessoa estava super segura, pelo menos nos pareceu super segura, e aí, na hora que ela se deparou ali com aquele primeiro impacto, que é, opa, todo mundo que fala inglês, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, vou embora. E a outra, ela não se conhecia, eu acho, porque o ataque de pânico ali, ele aconteceu no trajeto já. Né? Então, o meu objetivo, às vezes, de entender e buscar aqui, talvez, né,
as pessoas, trazer as pessoas para pensar e refletir sobre essas coisas, porque, como eu te falei, eu já vi casos de gente que, sério, é 5 anos programando um intercâmbio, não é uma coisa que eu vou agora, um mês, estou indo, né? Tem esses também, mas tem gente que é preparação longa e daí, na hora que chega a hora, eles não conseguem concluir, né? Então, eu penso se teria alguma maneira de a gente evitar isso, né? Se teria alguma maneira que você vê da pessoa entender, opa, isso não é para mim, antes dela realmente colocar as fichas todas lá. Tem, sim, porque como tu disse, se eu for pensar na preparação psicológica que foi para minha filha no sentido da época que a gente decidiu em junho, julho, né, do ano que ela foi. Procurei uma empresa em agosto, aí uma empresa me abandonou ali no caminho, né? Aí eu te conheci, te descobri, recebi indicações, fomos construindo, enfim, né? Em 4, 5 meses, a Mariana estava dentro da Nova Zelândia em janeiro de 2019. Porém, a preparação real, ela começou desde a construção, quando ela tinha um entorno lá de 8, 10 anos, que ela brincava, mãe, olha só, vamos ver como é que vai ser para ti, porque eu vou embora, tu te prepara, ela dizia, né? Em termos de criança, ela estava dizendo aquilo para ela mesma, estou me preparando porque eu tenho um sonho de viver aquilo, né? Sim. Então, a questão de pensar na preparação é como tu disse, pode ter alguém que faz uma longa caminhada de 4, 5 anos ou mais, né? E eu consideraria esta preparação de escutar minha filha falando ao longo do investimento dela no curso de inglês para viver a experiência lá, que foi bem o sonho dela, né? Entrar para dentro de um colégio e viver a escola, a cultura do país, e outros que vão para exercício do inglês, enfim. Mas do preparo aos 5, 6 meses ou a muitos anos não faz diferença, se a pessoa se escutar um pouco e parar para pensar como que ela lida com os medos do cotidiano, né? Que seja o enfrentamento de como vai ter a experiência de andar de ônibus pela primeira vez, porque as nossas gerações hoje não sabem tanto o que é ir de ônibus sozinho, andar de trem sozinho, às vezes viajam de avião e não andaram de ônibus, né? Então, o que acontece? Essas pequenas experiências, cada um precisa relatar, vai para o papel e anota. Eu senti medo, eu vivi taquicardia, ansiedade, boca seca, né? Como que eu sou nas coisas novas que eu enfrento, né? O que eu poderia parar para pensar se eu passar por um problema sozinho? Me faltou o dinheiro, perdi o cartão, perdi a carteira, perdi o celular. Então, tentar se preparar e se colocar a pensar quase como um teatro. Como que eu faria para enfrentar certas situações? Por mais diferenciadas e difíceis que elas sejam lá no real, é importante tu se colocar a pensar, porque às vezes tu vai, até enquanto família, sabe, idealizando a ida. Algumas famílias vai preparando tudo muito cuidadosamente sem envolver o aluno, sem envolver o intercambista, sem envolver o viajante, e daqui a pouco entrega pronto na mão dele, ele chega lá, perdeu o cartão, perdeu o celular, onde é que eu vou? Aí tem o exercício da língua e não tem o exercício da vida. Aí nós entraríamos num outro campo, Rosana, que é desde o jeito dos pais hoje construírem o caminho da independência do filho. Porque nós temos ou pais que preparam isso ou pais que seguram os filhos, que é o adolescente bumerangue, até 30, 33 anos em casa. Né? Às vezes eu pergunto para um pai e para uma mãe que querem a independência do filho, tá, mas você recolhe o prato, mas você pendura a toalha, mas você alcança tudo? Vai se virar lá fora como? Sim, e é engraçado porque você colocou aí 33 anos, né? E eu pensei, poxa vida, realmente a gente tá falando de adolescente, mas não adolescente também, né? Porque tem muita gente que, como fala, atingiu idades, né? Mas não mudou ali a rotina, não né? atingiu maturidade. Exatamente, não atingiu maturidade. Porque existem também aqueles casos em que a pessoa não consegue nem sair do Brasil. Né? Enquanto você estava falando, eu lembrei de um outro caso que também foi de um cliente nosso, que ele se organizou todo para ir com a namorada
E aí, quando eles estavam em fase de aplicação de visto, eles terminaram o relacionamento. Então, daí a namorada não ia mais, porque eu acho que quem estava investindo financeiramente era o cara mais, né? Então, e ele naquele momento ele falou, eu vou continuar, eu vou sozinho. Aí, beleza, ele aplicou o visto dele foi aprovado, ele desistiu de ir. Então, Nossa. assim, ele estava pronto para ir, tudo certo, tudo bonitinho, e ele desistiu. E eu me lembro bem também de pensar nessa época, porque de quem que era o desejo, né? Então, a gente está conversando aqui em termos de psicológicos, né? E para as pessoas pensarem se aquilo realmente é um desejo delas, porque às vezes Isso. o desejo é do outro, e aí você se vê numa obrigação tô procurando a palavra em português aqui, fulfill, né? Em inglês é tipo de preencher ali o desejo do outro e de repente, e agora? Porque para mim, foi mais ou menos o que aconteceu com esse caso. Ele queria, né, preencher o desejo dela, daí de repente ela não vai mais. Aí ele, por orgulho, talvez, ele falou: eu vou, pois eu vou, né? E aí, quando realmente se concretizou, tipo, agora você pode ir, tudo aqui, ó, passaporte na mão, visto na mão, você pode ir. Não, mas agora eu não quero, né? Então, agora eu estava te ouvindo e muito importante que tu está trazendo, porque eu estou atualmente, né, com adolescentes em análise, que a gente chama, em preparação psicológica também para o intercâmbio, que não vieram por isso, e durante o processo de análise surgiu o intercâmbio, que se preparam com namorados, enfim. A primeira coisa que eu faço é convidar o parceiro, enfim, para vir para uma entrevista juntos, para realmente colocar, né? Nada nessa vida dura para sempre, inclusive o namoro, o casamento, enfim. O que vocês vão fazer se até o embarque, principalmente agora, vários intercambistas que eu, né, trabalho também tem assim, estava se preparando, já comprou um intercâmbio para a Austrália em setembro, já foi tudo desmarcado. E aí, o namoro vai durar, não vai durar? Quem que vai quando, né? E aí eu sempre pergunto, né? O desejo é de quem? Isto vale, Rosana, para uma festa de 15 anos de uma adolescente. Isso vale para a compra de um carro de um menino que vai fazer 18 anos. Isso vale para entrar numa faculdade aonde o adolescente não teve chance de pensar se era ele que queria ou se eram os pais que queriam. Então, excelente o teu ponto de questionamento. O desejo é de quem? Porque tem meninas que fazem 15 anos para realizar um sonho da mãe e tem mãe que usa os 15 anos da filha para realizar o seu sonho. Né? Eu já atendi jovens dizendo que não era o que elas queriam. Então, assim, o intercâmbio é uma situação extremamente diferenciada, porque não é algo, por exemplo, aqui dentro do país, que tu pega um ônibus, um avião e um carro, e em poucas horas tu tá lá perto do teu filho. Exatamente. Então, o desejo precisa ser, né, desse jovem ou desse adulto, dessa família que está indo, e que isso entre também para a pessoa, de novo, ser colocada a pensar que se ela ficar sozinha e o projeto da dupla não seguir, o que tu quer? Né? Que, na verdade, Rosana, isso é um dos objetivos da análise, um dos objetivos da psicoterapia. Eu costumo dizer o que para as pessoas? Que fazer a terapia é aproximar o sujeito do desejo dele. Porque às vezes a gente adoece porque foi se afastando dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E a gente entra facinho, facinho, assim, no projeto do outro, né? Então, o que acontece? Ajudar o jovem a pensar, o adolescente, o adulto, não importa quem, né? É pensar o que eu quero disso, né? Para que eu quero, como eu quero. Então, ajudar a olhar, aproximar o sujeito do desejo, fazer ele até se acalmar quando dá um problema fora do país, lá no intercâmbio, e parar e respirar fundo, fazer exercícios de relaxamento, se acalmar e dizer, tá, mas o que eu quero? Né? Às vezes, no extremo da saudade, que não é às vezes, é bastante, né? Nesse caso, esse ano, a riqueza da minha experiência com a Mariana de verificar mais de perto a extrema saudade que ela tem enfrentado, eu noto que ela faz um exercício e a gente se ajuda assim. Sim, a escolha foi minha, né? Mas não quer dizer que não seja difícil. E dizer para si próprio que isso foi difícil já acalma. Sim. Né?
tem as maravilhas... Hã? É uma aceitação, né? É uma aceitação, eu quis, né? E se eu quis, eu sou responsável. E se eu sou responsável, eu vou me aceitar com as dificuldades e vou valorizar o quanto isso está me trazendo de ganho. Que é como nós estávamos falando um pouquinho antes de começar o vídeo, de que seja na escrita, ou seja no comportamento e na fala, a gente nota o quê? Na sua intercambista da IEP Mundi, né? Que é o quê? Crescimento, maturidade. E eu não sei se uma universidade no Brasil isoladamente daria isso que ela está tendo com essa experiência lá. Eu, Cláudia, acho que não. Sim. Entende? E com relação, Cláudia, a medo, porque eu acho que o medo é um outro fator que acaba limitando as pessoas, né? E tem muita gente que nem começa porque tem medo, né? Tem alguma coisa que você acha que as pessoas podem, sei lá, trabalhar para poder deixarem um pouco de medo de lado, se é que isso existe, ou talvez ficarem mais confiantes, né? É muito, muito legal falar do medo, e eu tinha pensado na tua pergunta, porque eu uso algo que é também da psicologia, mas é muito da minha pessoa, e eu não vou separar a Cláudia da Cláudia psicóloga e da Cláudia mãe aqui, né? Então, é por isso também que tu me convidou, né? Porque congrega vários elementos para que a gente fale com propriedade, não de um achômetro, né? Ou eu vou falar como teórica de uma experiência que eu não vivi. E isso tem toda a diferença. Eu estou falando de uma experiência minha e de uma experiência com o intercambista, com a experiência de atender há anos estudantes que querem viver fora do país e foram, né? Poucos foram os meus pacientes intercambistas que precisaram de mim lá fora. Foram poucas sessões e foi muito legal. Estavam plenamente fortes, entende? Mas o que tem atrás do medo? Tem o medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas se é um sonho projetado de viver o intercâmbio, eu sempre costumo dizer que é como se fosse as trincheiras, né, de uma guerra, onde os guerrilheiros, os soldados, precisam colocar sacos de areia para conseguir ir para trás e se proteger, para conseguir, né, atirar e se defender. O tamanho do medo, vamos supor, em falar de intercâmbio, ele é diretamente proporcional ao tamanho do desejo de fazer aquela experiência. Então, não dá para olhar para o medo isoladamente, porque, tá, tu vai me perguntar uma coisa, ô Cláudia, tu iria lá agora eu olhei para a ilha aqui, né? Tu iria lá na Ilha dos Lobos remando, nadando, enfim? Eu vou te dizer inicialmente, não, eu tenho medo. Tá, mas só um pouquinho. Vamos ver se tu tem desejo primeiro. Tu tem vontade? Tu tem desejo? Tenho. Tá, então vamos ver o que circula para a construção do medo, para a gente desfazer a barreira para que tu não realize o teu desejo. Né? Mas se tem medo de alguma coisa, tem desejo. Né? Se é uma coisa que uma pessoa não acha interessante, não pensou em fazer, ela não vai ter medo. Agora, pintou um desejo, pintou uma necessidade, apareceu um objetivo de vida e surge o medo, vamos ver o tamanho do desejo que está atrás do medo, porque ele não vem sozinho. Né? Seria isso que eu pensei para lidar com o tal do medo. Então, assim, a partir do momento que tu te responsabiliza pelo teu querer, que é um conjunto do que a gente falou, né? Pelo teu desejo, e se ele é teu, tu vai conseguir buscar recursos para lidar com o medo. Sim, faz sentido, né? Eu acho que o medo é um dos grandes vilões aí, né, nessa questão, e entendendo até os porquês, né, do medo aí, que acaba sendo o desejo, como você colocou, né? Faz sentido que se o desejo for muito grande, o medo vai ficar menor, né? Não, e se tu olhar na verdade, assim, ó, o medo, ele é muito grande, mas o desejo atrás disso é proporcional. O que eu quero dizer? Se você não parar para olhar a parte divertida, a parte prazerosa, a parte que te fez escolher esta experiência, tu fica preso no medo e ele é um boicote. Ele é algo que tu tá te pregando uma rasteira para não satisfazer um desejo. E conforme o funcionamento familiar, né, tu vai ficar presa nesse medo. Lembrei daquela frasezinha que eles falam, né? Eu esqueci de quem, mas coragem não é a ausência do medo, né?
É você fazer independente do medo, né? Então é aquela vai com medo mesmo, porque o medo vai existir, né? Mas você tem que enfrentá-lo e achar razões maiores, né? Achar desejos maiores aí para atingir o objetivo, enfim. Outra coisa que eu queria trazer aqui para essa conversa, né, é sobre mania de perseguição, né? Isso é até uma coisa engraçada, né? A gente fala com intercâmbio e tal, mas eu vejo às vezes uma pessoa que está fazendo um planejamento desse que envolve muita coisa, porque envolve a família, envolve o financeiro, né? Envolve tempo, fatores emocionais, como a gente está falando, geram estresse e tal. E eu já vi pessoas que às vezes fica aí com essa mania de perseguição, de achar que às vezes um familiar está contra a viagem, não quer que vá, ou às vezes achar que, enfim, tudo está contra, né? Ou a economia que está contra, ou o agente está tentando passar a perna nele, né? Está querendo levar vantagem, todo mundo está querendo levar vantagem sobre ele, e isso acaba também sendo um fator limitador. Né? Eu falando aqui com você, estou pensando, gente, na minha cabeça parece que é a pessoa dando desculpa para ela mesma, né? E tu falou a palavra-chave, que é a paranoia, a desconfiança. O segredo está na própria palavra, se a gente dissecar ela, né? Desconfiança. É tirar a confiança da coisa, né? Então, eu sempre costumo dizer para qualquer situação que a gente viva, tudo que tu quer começar uma relação com confiança, né? Como é que tu vai começar uma relação com desconfiança? A pessoa que é paranoide, que a gente chama na psicologia, né? Tem um funcionamento desconfiado por si só, ela está desconfiando de si própria se ela é capaz de fazer aquilo. Então, essa coisa de ficar desconfiada da empresa. Eu comecei uma primeira experiência com uma empresa, eu em nenhum momento desconfiei dela, né, dessa empresa. Mas daqui a pouco eu fui alertada por uma pessoa que entrou online de um jeito que até hoje eu não descobri como, e disse, olha, eu percebi que você foi abandonada, eu conheço essa empresa, conheço essa pessoa, entra em contato, né? Eu, nossa, que interessante, né? Veio uma pessoa, já me auxiliou, depois eu vou pensar o que representou. Só que isso também é de personalidade, sabe? A pessoa que tem confiança em si mesma, a pessoa que cresceu num ambiente que auxiliou ela a confiar nela mesma, é muito difícil que parta para essa questão, Rosana, persecutória, que é a mania de perseguição, né? Pessoas com comportamento persecutório, se tu me perguntar bem direto e reto, eu vou dizer, não vai viajar. Né? Porque se tu tem pequenas perseguições ou pequenas paranoias ou pequenas desconfianças, resolve aquilo, trata, sana todas as dúvidas que tiver, melhora, te fortalece e vá. Agora, se tem uma estrutura desconfiada em todos os âmbitos, alto lá, ligou o botão vermelho de alerta, não dá para apoiar. Né? É um reflexo da própria pessoa, né? Vou te dar um relato de uma situação bem simples, assim, ó. Eu participo com grupos de jovens aqui no Rio Grande do Sul, que a meninada gosta de fazer retiros. Retiros de grupos de jovens, não importa o objetivo, se é de escola, se é de igreja, enfim. Então, eu ajudo a selecionar esses jovens que vão para esses encontros, né? Por ter participado de primeiros socorros, de situações de jovens que tiveram crises na hora de dormir, porque nunca dormiram longe de casa. Crises na hora de pensar que iam ficar 3 dias sem adultos, porque eles têm que se coordenar lá, né? Eu sempre tentava investigar no ato da seleção, com os pais responsáveis e as escolas e as instituições, de que se o adolescente, a criança ou o adulto já vinha apresentando na sua história de vida situações sérias e traumáticas, não leva. Não leva porque tem que resolver primeiro aquilo para depois enfrentar. E a estrutura de personalidade ou a estrutura de família mais desconfiada, ela acaba sendo extremamente controladora com tudo. Ou seja, é uma pessoa que tem medo de perder o controle se tudo não estiver dentro do controle. Como que tu vai fazer um intercâmbio? Sim,
né? Onde nada está dentro do controle, né? Porque, querendo ou não, por mais que você acha que você está controlando os fatores, escolhendo uma cidade, escolhendo uma escola, as variáveis são inúmeras, né? E na hora que chegar mesmo, não, esse controle, ele meio que ele se dissolve, porque é tudo tão diferente, inesperado, e enfim, e essa é a beleza do intercâmbio, né? Porque se fosse a gente viver o mesmo, a gente ficava aqui, né? Claro, já que eu vivi o meu intercâmbio cultural, então, que daí agora você me deu o nome do meu intercâmbio, eu vou te dizer que o ano passado eu fortaleci uma experiência pessoal de análise minha para dar conta dos meus medos, de tão grande que era o meu desejo, de como que eu enfrentaria passar pela imigração não sabendo inglês. Eu fiz essa preparação psicológica o ano passado por uma tomada de decisão de ficar lá fora 3 meses, de passar pela fronteira e pelos países e tudo que eu tinha que apresentar de documentos sem falar a língua, falando um pouco, enfim, mas eu me preparei psicologicamente que estruturas eu ia poder contar caso eu bugasse, assim, né? Não consegui me ajudar, né? Aí lá estava a Cláudia, né? Com uma pasta com documentos, olha, minuciosamente conferidos, né? 30 páginas, sei lá, foto da família da Mariana, do meu irmão, de todo mundo, e eu lá passando. Daqui a pouco passei por um guichê, passei por 2, passei por 3, não me pediram nada. Está acontecendo alguma coisa? Eu pensei, né? E eu lá super preparada para o inusitado. Daqui a pouco começaram a elogiar uma sandália que eu fui de salto alto desse tamanho e diziam, nice shoes, nice shoes. Eu, meu Deus, eu já sei até o que é isso. Mas e foi passando. É uma criação também que a gente põe na cabeça da gente, né? Porque Exato. a imigração, ele é um meio que um terror. As pessoas têm muito medo, mas o que eu sempre digo aqui para os intercambistas, você tem que ter medo se você tiver alguma coisa que você fez errado. Exatamente, alguma coisa que pode te causar um problema, né? Se você tá ilegal, se você tá carregando alguma coisa que não pode, daí você tem que ter medo. Agora, se tá tudo correto, se tá com seu visto, tá com seus documentos, por que ter medo? Não tem porquê, né? Mas, enfim, é fácil falar. É claro que quando a pessoa vai pela primeira vez ainda, né? Ainda tem esse senso maior aí de medo mesmo. Mas indo desse medo aí para uma questão mais de solidão, né? Porque tem gente também que tem aí esse medo de ficar sozinho e tem gente que talvez tenha aí uma tendênciazinha à depressão, né? Então aí quando vai para um outro país, viver uma experiência e tal, como que uma pessoa dessa consegue já se preparar, né? Porque eu acho que depressão é uma doença, né? Depressão é uma coisa séria. E se a pessoa já tem uma tendênciazinha, mas talvez não olha para isso aqui e vai para o intercâmbio, isso pode virar, né, um monstro. Tu tá me perguntando se eu acho importante pensar se tem aspectos da depressão no intercambista. Eu fico pensando assim, como que eles devem lidar com isso? Porque eu acho que, às vezes, a pessoa, eu não sei se ela sabe que ela tem depressão ou não. Será se ela consegue identificar algum resquício então, tipo, buscar ajuda? Como é que você vê isso aí para quem, às vezes, fica muito triste, né? Enfim, tá aí para enfrentar um intercâmbio e tal. Como a gente está falando da questão da preparação para o intercâmbio, tudo que tu está me perguntando está em associação, está na mesma corrente, os elos da mesma corrente, né? A gente falou de desejo, a gente falou de medo, nós estamos falando de paranoia, desconfiança e mania de perseguição, e nós estamos falando agora de depressão. Todos esses elementos, eles precisam sim ser examinados pela pessoa. Sozinha, não acho que deva, né? Penso eu que se eu tivesse que colocar até como uma condição preparatória, fazer algumas sessões não significa um tratamento prolongado. Fazer uma avaliação de autoconhecimento com um profissional capacitado, Rosana, seria perfeito. Por quê?
Hoje nós temos muitas técnicas alternativas e muitas pessoas que trabalham com terapias alternativas, e o público leigo acha que falou que tal pessoa é terapeuta, ela é psicólogo. Não, não. Psicólogo é psicólogo, psiquiatra é psiquiatra. Terapeutas alternativos e holísticos não conseguem dar um parecer mais fortalecido para a pessoa, se ela tem condições psicológicas ou não, de enfrentar um intercâmbio, se ela tem uma depressão subjacente atrás de um excesso de ansiedade, se atrás do excesso de medo daquela pessoa vem comportamentos deprimidos de longa data que nunca tiveram a chance de serem investigados. Então, eu diria, né, já apliquei teste vocacional, digamos assim, para questionar com o intercambista o que ele queria fazer com aquilo e se aparecia traço de personalidade para enfrentar um intercâmbio, entendeu? E o que acontece? A gente tem material técnico regulamentado por lei, né? E oficial para conseguir dar um registro, uma devolução mais coerente para a pessoa de quais as condições emocionais dela. Às vezes a gente assusta, eu só vou no psicólogo, eu só vou no psiquiatra se eu tiver que fazer tratamento. Não, assim como, sei lá, aqui na nossa cidade é uma cidade que tem Festival Internacional de Balonismo. Se os balonistas não fizerem avaliação psicológica de 2 em 2 anos, me parece, eles não podem carregar um público no cesto do balão, né? Preparação psicológica, a gente faz um certo teste no Detran para poder fazer a carteira de motorista. Então, assim, eu penso que fazer uma decisão de um intercâmbio que a gente vai lidar com mania de perseguição, com medo, com ansiedade, com projeto de vida e com possibilidades de pensar como que vai lidar com uma experiência totalmente nova e que te bota sozinho, desamparado, entre aspas, né? Ou numa questão de abandono, requer sim uma avaliação. Seria seguro e não é tão prolongado assim. Seria prolongado se o profissional detectar que a pessoa está doente e aí precisa do tratamento. Né? E assim como tu diz assim, ó, tu estava falando da experiência do casal que um dos dois desistiu, por exemplo, né? De avaliar, inclusive, qual é a condição real que eu coloco nas mãos de alguém para me auxiliar. E se eu estiver camuflando medos, ou assim, eu vou fazer um intercâmbio para resolver a minha cabeça que está complicada. Não vá. Né? Você vai levar o problema junto para lá. Vai ficar mais complicado lá. Tem que estar com mais estrutura. Né? Nos áudios que eu ouvi dos estudantes, eles diziam assim para mim, Rosana, olha, tem que ter uma cabeça legal, olha, o psicológico tem que estar legal para ir para o intercâmbio. E é super interessante o que você colocou, porque eu acho que, no final das contas, tudo é autoconhecimento, né? Porque se a pessoa, ela consegue identificar antes o tamanho do desejo, o tamanho do medo, como que ela lida com a ansiedade, enfim, né? Sei lá, como que é a personalidade em termos de consigo ficar sozinho, consigo me adaptar fácil, porque eu acho que ainda tem essa questão de adaptação, enfim, não sou extrovertido, porque tu requer um movimento espontâneo para ir para fora, tu tem que perguntar tudo. Sim. E como lido com isso, né? Porque eu acho que não é só extrovertido que vai para intercâmbio, né? Tem introvertido que vai para intercâmbio, mas eles têm que saber como lidar com aquilo. Se conhecendo, aí fica fácil, né? De saber lidar com aquilo. Cláudia, eu sei que eu estou super tomando seu tempo. Eu tenho mais uma perguntinha bem rapidinha para a gente finalizar e você seguir aí com o seu dia. Seus pacientes já devem estar te aguardando, né? Então, eu vou aqui para a última pergunta, que é em relação à inteligência emocional, né? Que é um tema muito discutido hoje, né? E eu penso assim, quais os fatores chaves de inteligência emocional um intercambista que está planejando, né? Ele pode utilizar, quais os fatores que ele pode utilizar para controlar a ansiedade dele e ser assertivo na hora de planejar, de maneira assim, né? Que o planejamento seja eficiente. Porque eu vejo que muita gente deixa essa ansiedade, esse medo
como é que eu vou falar? Atrapalhar um pouco, né? Bloquear um pouco ou não enxergar claramente as opções, né? As pessoas ficam perdidas. Eu vejo muita gente que vem falar conosco e está olhando entre 5 cidades, por exemplo, né? Então eu acho que é um pouco essa questão da ansiedade e de, essa é melhor para mim, agora é essa, agora é essa, agora é essa. Então, por mais que você às vezes explique, ó, nessa cidade é assim assado, essa é assim assado, qual que você se identifica mais, né? Porque o meu trabalho aqui é que a pessoa vá para o intercâmbio dela, se sinta confortável na cidade onde ela está, né? No curso que ela está fazendo. Mas eu sinto que às vezes a pessoa ela não consegue tomar essa decisão por causa de uma ansiedade e o processo ele é muito mais difícil. Sim, porque quando tu pergunta da questão da inteligência emocional e das decisões ou condutas assertivas, nós estamos falando exatamente do conteúdo e do contexto todo que a gente já conversou, mas tem um a mais aí. Muita gente se preocupa com o quão sabe o inglês, com o quão inteligente é intelectualmente, né? Na questão intelectual, na questão das notas que teve na escola a vida inteira, qual foi o nível do seu inglês numa prova de inglês ou no seu curso de inglês, enfim. Só que esquece de pensar qual é a capacidade de administrar conflito, né? O que requer um diferencial na parte da inteligência emocional? A inteligência emocional é um reconhecimento dos sentimentos, que a gente tem um problema cultural, né, bem sério, que é não ajudar os filhos, não ajudar os alunos a reconhecer o que está sentindo. Tenho medo? Qual é o nome do que eu estou sentindo? Tenho vontade? Estou triste? Estou com raiva? O reconhecimento das emoções, né? Porque é aquilo que a gente fala numa das linhas da psicologia, né? Nós somos o barco, não o oceano. Quando o barco está no mar, né? As emoções, elas são as ondas do mar, ou a calmaria do mar, ou o vento, ou a maré, como ela estiver. Nós, seres humanos, somos o barquinho. Então, as ondas passam, as emoções, elas passam. Seja o medo, seja a raiva, seja a tristeza, enfim, esses sentimentos, essas emoções passam. Nós vamos administrar dentro do barco e prosseguir. E é isso que a gente tem que se dizer em termos de inteligência emocional, que sim, nós somos capazes de administrar aquele problema. Porque o que tu está dizendo também aí? Que a pessoa que deixa a ansiedade tomar conta e o copinho da ansiedade transborda, ela bloqueia, ela fica cega, ela não consegue raciocinar. Então, antigamente, vou fazer um exemplo. Antigamente, um empregador gostava de contratar um empregado quando olhava na carteira de trabalho e estava lá 10 anos, 15 anos numa profissão. A pessoa se adaptou bem. Hoje, quando o empregador pega a Rosana, trabalhou nisso 6 meses, trabalhou nisso 1 ano, trabalhou nisso 2. Opa! A Rosana tem uma capacidade de adaptação excelente. Já não se pensa mais tão negativamente nisto, né? Então, tem questões que da inteligência emocional que precisam ser averiguadas, que a gente também precisa quantificar. Às vezes, o melhor aluno não é aquele que mais sabe o conteúdo, mas aquele que sabe o que fazer com o pouco que sabe. Né? Então, inteligência emocional é assim: eu sei o que eu faço com o que eu sei, porque de nada adianta saber muito e não saber o que fazer com aquilo. Então, para mim, o que mais resume, para não dar uma super aula de inteligência emocional teórica, é assim: eu sei lidar com aquilo que eu sei, né? Então, nas escolas tem muito um grande estímulo a tirar notas altas. E eu vejo que as escolas não se preocupam como o aluno administra aquilo. Agora, quando veio a avaliação e o parecer descritivo da Mariana para nós validarmos o certificado de conclusão do ensino médio dela no Brasil, veio tudo descritivo. O primeiro e o segundo ano no Brasil eram notas, não falaram do comportamento dela, da construção de sujeito, como que ela era como aluna, o comportamento, as atitudes. E o que veio da Nova Zelândia? Uma riqueza de estrutura de personalidade que os professores conheceram em 1 ano de experiência dela lá fora, falou muito mais do que tudo que ela viveu no Brasil.
Sim, é um jeito diferente A de ver. capacidade da inteligência emocional é assim: eu sou solidária, né? Eu sou proativa, eu sei lidar com essas questões, eu estou pronta para lidar. E aí, tanto que em dinâmicas de escolas, em dinâmicas de empresa de contratação de funcionários, quando eu trabalho com isso, eu faço dinâmicas de grupo e lanço um problema no grupo e boto para o debate. Né? A pessoa que vier rapidamente com estratégias de resolução de problemas, ela vai estar na frente independente do currículo. Uhum, com certeza. Mesmo que a resposta seja errada, né? Mesmo que Mesmo a que a resposta solução não seja seja errada. uma solução. É. E aqui, só dentro desse contexto aí, enquanto você estava falando, eu pensei assim também, no quanto que muda quando a pessoa dá o primeiro passo. Porque, assim, né, as pessoas ficam ali 3 anos planejando um intercâmbio, olha aqui, olha lá e tal, não gosto dessa cidade, não gosto dessa, enfim, estou confusa porque eu quero aquilo, quero combinar com aquilo outro, e às vezes não tem. E aí ela acaba postergando para dar o primeiro passo de, putz, eu vou, e colocar uma data, né? Uhum. E eu acho que talvez isso também é um dos fatores que limitam as pessoas, porque se ela não começa hoje, né? Eu até estava falando sobre isso num vídeo que eu fiz sobre planejamento financeiro, porque no planejamento financeiro, se a pessoa não decide, eu vou começar hoje, e começa hoje, talvez ela nunca vai conseguir juntar dinheiro, né? Uhum. E aí, E assim, desculpa. não, aí eu ia perguntar a mesma coisa no planejamento psicológico, né? Se faz alguma diferença a partir do momento que a pessoa tomou a decisão. Faz toda a diferença, porque na tomada de decisão vem uma autoestima mais inflada, digamos assim. Vem uma garantia porque tu determina um compromisso contigo. A partir do momento que tu dá o pontapé inicial e tu marca uma data, tu larga uma âncora para tu não deixar o barco flutuando, como eu digo, né? Eu moro em cidade de praia, então já deu para ver que as minhas metáforas são todas o mar, né? Mas estamos navegando num barquinho, num caiaque, sei lá. Eu largo uma âncora, eu larguei a data, eu me posicionei, eu sei que eu quero aquilo e aquilo já me anima, aquilo já me deixa mais feliz e com mais ânsia do bom, assim, sabe? Eu vou conseguir chegar lá. E daí é só fazer acontecer, né? Daí é só fazer acontecer, mesmo que no caminho do fazer acontecer surjam obstáculos, tu sabe que tu tem que olhar para aquela pedra que é um obstáculo, levantar, desviar, passar por cima, né, trocar o caminho. Aí a coisa funciona. Agora, deixar muito no imaginário e querer na idealização do sonho do intercâmbio e não ir para o concreto, não dá. Não tem Exatamente. como. Achei suas colocações excelentes, né? Porque, né, eu concordo. Mas você explicou de uma maneira bem fácil. Espero que as pessoas tenham entendido, porque eu também acredito tudo que eu faço na vida, a partir do momento que eu dei o primeiro passo, tudo muda. Parece que tira um peso também das costas e eu sei, agora vai acontecer, porque agora eu vou fazer acontecer, né? Eu vou Porque correr atrás, é vou fácil ver. firmar um compromisso com os outros, mas e o compromisso com o nosso? Eu consigo firmar um compromisso comigo? Sim, é. Então é isso, gente. Eu vou já terminar por aqui, Cláudia, que eu sei que você tem compromisso, eu já estou aqui, né, até meio, né, Não se preocupa. desconfortável, porque eu sei que está toda a sua hora, então eu queria agradecer muito o seu tempo e disponibilidade mais uma vez de estar aqui conosco. Muito E obrigada. Estou sempre à disposição e tu sabe disso, né? Como mãe, como psicóloga, como colega, como amiga. muito obrigada mesmo, é super valioso, as suas contribuições são valiosas, né? Não só para mim, né, como pessoa, mas eu tenho certeza para todo mundo que vai se enriquecer hoje aqui com seus comentários, né? E eu espero que, quem sabe, né, eles mudem um pouco e comecem a se preparar também psicologicamente, né, para o intercâmbio, para não sofrer tanto lá na frente, né? Com certeza. Verdade. Então é isso, gente. Então Muito tá. obrigada. Um beijo, Cláudia. Obrigada a você e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente.